Saber Direito, o debate está de volta. Hoje estamos conversando com o professor Paulo André Campos Trindade. Lembrando que durante a semana você acompanhou as aulas relativas ao tema crimes contra a dignidade sexual. Daqui a pouquinho vamos falar até a respeito de alguns pontos específicos a respeito do tema, que você acompanha, claro, de maneira mais aprofundada durante as aulas. Mas sempre há detalhes curiosos a respeito do tema que é repassado durante a semana e também particularmente a respeito do histórico da militância no sentido de se passar esse conhecimento para os alunos. Daqui a pouco a gente vai saber detalhes a respeito destes pontos. Lembrando que você pode entrar em contato com o programa Saber Direito para enviar a sua sugestão, pedir um determinado tema de direito que pode ser objeto das exposições do nosso programa Saber Direito. Você pode mandar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Eu vou repetir, saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. E pode também assistir aos vídeos no YouTube, www.youtube.com/saberdireitodebate. Está tudo lá. Professor, nós falávamos a respeito de diversos aspectos relacionados, inclusive, privilegiamos bastante a relação do professor, inclusive, com a terra natal. Aí eu lhe pergunto, o professor começou lecionando especificamente no Mato Grosso, voltou, inclusive, para o Mato Grosso, depois veio para Brasília, após ter feito a sua formação em Direito em São Paulo. É claro que o direito é um só, mas há visões diferentes, a cultura, particularmente considerando um Brasil tão imenso, tão grande, há formas diferentes de se encarar a mesma lei, na sua opinião, pela própria manifestação dos alunos. Eles fazem perguntas diferentes do que fazem aqui em Brasília, por exemplo. Como é que se dá essa questão da cultura frente ao direito? Eu comecei a lecionar no interior de Mato Grosso, em Rio Verde. Depois eu fui contratado para São Gabriel do Oeste e posteriormente eu acabei lecionando em Campo Grande. Então perceba que eu fui para o interior e depois fui regressando. Embora eu já fosse da capital e a universidade era na capital. É que naquela época a exigência dos alunos já era interessante. Eu havia até comentado isso e eu vou fazer uma observação. Os alunos de interior, então já estava em expansão o ensino superior. Ele exigia que aquele professor da capital fosse o mesmo professor do interior. Em decorrência disso, a universidade se viu, primeiro, num sistema para criar campos que abraçasse regiões determinadas, e aí ela encaminhava os professores para lecionarem naquele período. Então, o início meu foi no interior, mas ela veio de uma universidade da capital. Bem, a estrutura que você tem do direito, como nós temos ramos do direito, ela vai ter diferença. Então, por exemplo, assim, Brasília, você, por exemplo, seria uma pessoa melhor ainda para me indicar. O constitucional predomina. Por quê? Porque nós estamos no centro do poder, onde os poderes se legitimam e se organizam. Se eu não souber o constitucional puro, desde as suas origens, as suas eficácias, eu estou fora de Brasília. Então, Brasília é essencialmente constitucionalista. Isso não quer dizer que o constitucional não é aplicável. Hoje até seria algo impensável falar que em outras regiões do país o constitucional não é mesmo. Tratando só de essência, porque hoje o constitucionalismo moderno parte do sentido da Constituição para os demais ramos do direito. O que não era antigamente. Antes a gente estudava direito penal e depois constitucional. Hoje não, constitucional e direito penal. Assim, se nós fôssemos analisar especificamente, no interior e na região específica de cada lugar do país, preponderará um ramo do direito. Vou dar um exemplo. Em Rio Verde e em São Gabriel do Oeste, tem um polo de agricultura. É um polo de agricultura aquela região. Então lá se produz soja e milho. Logicamente lá se prepondera o estudo de contratos
títulos de créditos. Então, são estudos em que eu envolvo empresarial e envolvo a parte de direito civil, ligado a ambos. Então, os alunos vão se diferenciar o objetivo deles. É muito comum, por exemplo, assim, você entrar em sala de aula em Brasília, aquele sujeito, do início da sua faculdade, ele já almejar uma carreira jurídica, procurador, magistratura, Ministério Público, Advocacia Geral da União, e etc. aqui em Brasília. Agora, quando nós vamos para o interior, ele não tem esse início. Eu quero ser promotor de justiça, ou eu desejo ser juiz de direito, prestar o concurso para ingresso. Aí vai ter a diferença. Então, o direito é pensado da mesma forma, atendendo às singularidades de cada região, porque o direito é posto e aí nós apenas interpretamos conforme os dados de cada região, o que se analisou aquele especificamente. Quantas vezes você não analisou, por exemplo, no direto do plenário, o ministro dizendo que, em geral, nós decidiríamos assim, mas a especificidade do caso concreto exige que nós possamos decidir nesse caso de forma diferente. Então, nesse sentido, há diferença. Então, há diferença no objetivo daquele acadêmico que pretende extrair do direito e há o entendimento de peculiaridades que nós não temos. E aí há diferenças em cidade grande. Só para fornecer um exemplo, assim, no direito penal. Se nós fôssemos estudar o furto, você vai verificar lá que tem o furto durante o repouso noturno. O que é o repouso noturno em Brasília e o que é repouso noturno no interior. Então, esses pontos vão ter diferenças. E os acadêmicos vão ter que se adaptar a esse sentido, o ponto específico da sua região. Então, aí há diferença. Mas a forma de se pensar e estudar o direito, hoje, ela tem que ser idêntica para todo mundo. Isso leva a uma questão interessante, professor, porque, embora haja até uma certa abordagem, até pelo próprio fato do tipo de trabalho que é feito na TV Justiça, se faz a abordagem de ramos muito diferenciados do direito, mas eu não sei se já houve uma abordagem um pouco mais aprofundada de uma questão específica que a sua resposta me suscita agora, que é a seguinte. Quando se fala nesse momento, alguns dos nossos telespectadores são recém-formados ou então estão em vias de se formarem, estão na expectativa de escolher um ponto da carreira. Será que uma forma de se fazer essa pesquisa a respeito dos próprios destinos em relação àquele diploma do curso de Direito não poderia ser procurar as tendências? Se fala muito a respeito de se procurar mais o interior, a interiorização dos profissionais e sair um pouco desse eixo Rio, São Paulo, Brasília. Será que não há pontos em que podem ser achadas ilhas em que aquele ramo específico do direito que interessa a um determinado aluno, ele poderá ter uma atuação mais interessante lá, como, por exemplo, um polo de atração de atividade agrícola, contratos, direito empresarial, assim como, por exemplo, se alguém quiser trabalhar em cima de direito marítimo, uma especialidade bastante importante até do ponto de vista econômico também, normalmente, já tivemos até uma conversa sobre isso outro dia aqui, o aluno vai procurar as cidades portuárias, Santos, mesmo São Paulo, Rio de Janeiro. Há uma falta de exploração do interior do país em relação a pontos de excelência sobre ramos específicos do direito? Em primeiro lugar, eu sugiro que ele verifique a afinidade com a matéria. Normalmente nós escolhemos aleatoriamente. É muito comum um aluno me abordar na faculdade, eu quero ser advogado. E como o exame da Ordem dos Advogados acaba fazendo pelo menos uma peneira preliminarmente, nunca definitiva, porque esse sujeito um dia vai estar nos quadros da Ordem dos Advogados, isso não tem forma de esconder. Nós podemos preliminarmente falar, você não tem condições, mas um dia ele terá. Isso, quem quer ser advogado, ele vai ingressar, e aí é o estudo da Ordem dos Advogados, como que nós fazemos essa seleção para separar. Depois de analisar essa afinidade, ele pode perceber a peculiaridade da região dele. Por exemplo, regiões portuárias, como Santos. Eu tenho afinidade com o direito marítimo.
E eu vou me especializar, seja na especialização, uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado em direito marítimo. Mas isso vai esbarrar na globalização. Eu não estou dizendo aqui para ele que o mercado dele vai ser estrangulado. Não, o direito tem essa possibilidade. Depende muito da sua capacidade específica. Ainda que as decisões do juiz na prestação jurisdicional, elas refletem o meu convencimento. Se o juiz se convencer da interpretação do direito que você está dando, certamente ele vai aderir e vai decidir conforme você está pleiteando. Mas agora, a globalização ela faz o seguinte: os grandes escritórios, eles constroem um escritório na capital com forma de ramificação para o interior. Então, hoje, o interior vai ter que fazer uma nova técnica. Como que eles conseguem barrar os escritórios famosos de capitais que começam a pegar os clientes especificando? Então, eu tenho um escritório hoje, o meu escritório hoje ele não é mais área criminal, ele é uma empresa e dentro dessa empresa eu tenho profissionais específicos que trabalham direito empresarial, parte de contratual, parte trabalhista, parte criminal, parte administrativa, parte tributária. Então nós precisamos assim, quem é do interior do país, ele vai ter que estudar um modo de oferecer um trabalho diferenciado para aquele cliente dele, naquele polo onde ele está trabalhando. Então, no momento que ele, dentro daquela estrutura regionalizada, criar um nome, criar um serviço diferencial com relação àquela empresa da capital, ele já vai começar a fazer com que o cliente dali daquela região dele pare de deslocar para a capital e procure um profissional da capital. Ou mesmo, fazer com que o empresário venha ao interior e perceba que a prestação de serviço na relação direta, ela tem uma eficácia muito mais que você ficar à distância tratando de determinados problemas. Então, isso no interior, ele vai se deparar com isso. Mas aí é algo que, pelo menos tratando de advocacia, nós precisamos ponderar. A advocacia hoje ela é empresarial. Eu não tenho mais aquela advocacia clássica em que eu montava meu escritório com uma porta e dali eu virava um sujeito famoso. Quantas vezes sou aquele advogado de renome nacional que iniciou com aquela porta? Hoje não tem mais isso. Hoje eu só tenho advocacia empresarial. Então, se no interior eu começar a entender essa visão do meu escritório como sociedade, como empresa, ele começa a desempenhar aquela finalidade dele, aquele tema específico dele, do início da nossa conversa, direito marítimo, que permitirá o apoio que a grande empresa, que o grande cliente necessita. O cliente ele necessita de segurança. Ele precisa entender que aquele serviço jurídico lhe trará resultado. E nisso já começa na sua fundação, no início da estrutura da sua advocacia. Quer dizer, essa estrutura do funcionamento dos escritórios de advocacia, considerando a questão do interior, das capitais, ela está passando por um processo de mudança, com impacto até mesmo por conta da própria tecnologia, o impacto da globalização. É isso que está acontecendo? Nós podemos raciocinar que hoje o STF praticamente já está admitindo as peças digitais. STJ, nós passamos recentemente por uma etapa de escaneamento no STJ de todos os processos para digitalizar. Os escritórios, eles precisam e necessitam verificar essa evolução. Então, geralmente eu vejo o seguinte: se eu sou uma empresa, eu vejo a etapa em que eu vou desenvolvendo todo o processo de prestação de serviço. É muito comum que nós façamos o seguinte, Carlos. Eu tenho um escritório que inicia o processo na primeira instância. Esse escritório ele tem que ser especializado em tratamento na segunda instância.
Por quantas vezes você não presenciou um advogado fazendo da tribuna do STF? E não é inadmissível que ele venha pela primeira vez. É todo um preparo especial, porque ali você não está em primeira e nem segunda instância. Ali você está numa corte especial. Se nós não denominássemos uma corte constitucional, o meu preparo é diferente. Então, essa estrutura que eu quero deixar bem claro. O ponto do escritório não significa que eu não possa montar um escritório, mas eu penso nele de forma globalizada, empresarial. A peça do meu escritório, ela tem que ser apta a acompanhar todas as fases do processo e cada etapa, especialmente para um sujeito que milita naquela área. E hoje, particularmente, no caso das sustentações orais no Supremo, com transmissão ao vivo pela TV Justiça. Professor, vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso último bloco do nosso programa Saber Direito, debate aqui na TV Justiça.